vamos agora abrir o túnel do tempo, minha gente, para falarmos sobre esse movimento, né? Aconteceu muita coisa nesse ano especificamente na televisão, houveram coberturas muito históricas em 1994, nós temos grandes emissoras sendo fundadas, como por exemplo a TV Fronteira, né, que recentemente deixou de ser afiliada da Globo, foi fundada em 1994, em 1º de junho, o Fantástico ganhou nova vinheta, aquela também que era toda computadorizada, lembra? Tinha isso também. Em agosto, a Rede Mulher entrou no ar, me lembro muito de acompanhar na Rede Mulher programas como o Clube do Hugo e também a Solange Frazão, né? Solange Frazão, me lembro muito. Temos também, naquele ano, o escândalo da Parabólica também, quando o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, estavam ali se preparando e no sinal da Parabólica vazou o áudio do que eles estavam fazendo naquele momento e ele falou merda, né? Não podia. Então nós vamos começar a partir de agora com o quê? Coisas interessantes que estrearam em 1994. E nós vamos começar por Hot, que era o programa que o Silvio Santos... O que eu acho genial do Silvio Santos é o seguinte, eu acho que o que o Silvio fazia, e que era impressionante, assim, era essa capacidade de conseguir pegar simplesmente um conceito que ele tinha visto fora do Brasil, ir lá e colocar basicamente nos termos do SBT, no formato do SBT, que se buscava sempre. Então, esse olhar, ele é muito forte pra gente perceber o quanto o Silvio Santos conseguia ser um cara extremamente inventivo nesse aspecto, né? Porque era o programa Silvio Santos, só que com uma vibe meio caribenha. Hot, quente. Era isso que ele falava o tempo todo, era basicamente esse o programa, né? E aí tinha algumas brincadeiras, alguns jogos ali que ele fazia também e que eram daquele momento ali, mas o Hot estreou na televisão brasileira lá em 1994, no dia 20 de fevereiro, e aí nós tivemos nessa sequência, essa construção. Vale também destacar que nessa época nós tivemos o fim do Show Maravilha no dia 16 de fevereiro, lá no SBT, a Mara Maravilha fora dali, e a gente teve Tudo por Brinquedo estreando um dia depois do Hot na CNT. O Tudo por Brinquedo era um programa conduzido por Sérgio Malandro e pela Mariane, não é? Nós temos também uma outra coisa bem interessante de falar, que é a estreia de Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo, em 1994. A novela era de 1990 e ela vai ao ar de novo em 1994 e é substituída por Tieta. Essa é uma curiosidade interessante sobre Rainha da Sucata, porque Tieta teve pouco tempo atrás também no Vale a Pena Ver de Novo, e agora substituída, não é, por outras novelas, e chegando também a Rainha da Sucata. Então nós vamos falar aqui agora sobre esse momento, né, em que chega Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo, em 28 de fevereiro, guardem esta data, 28 de fevereiro de 1994, Rainha da Sucata já estava no Vale a Pena Ver de Novo. Aí tem aqui também, achei bem interessante isso aqui, que é uma novela, se hoje a Record faz novela turca pro horário nobre, traz novela turca pro horário nobre, naquela época a Record estava trazendo A Revanche, que era uma novela venezuelana, na verdade, né, para dentro da sua grade, uma novela que teve 200 e tantos capítulos, né, mas que trazia também um pouco dessa questão da Record trabalhar outras novelas, trabalhar outras formas de entretenimento, principalmente numa época em que não tinha condições nenhuma de fazer um departamento de dramaturgia. Então a Revanche serviu para isso, para também ter ali um olhar sobre a novela. Deixa eu até trazer aqui algumas das informações, porque o nome da novela é La Revancha, original. É uma novela venezuelana da Venevisión. Venevisión é uma emissora muito tradicional também da Venezuela, de uma forma geral. E quando a gente olha para a construção que aconteceu por ali, é interessante. Foi exibida no Brasil pela Record entre 29 de março e 15 de dezembro de 94, de março a dezembro, às 8h30 da noite. Foi exibida pela Rede Mulher também, né? Entre 15 de setembro de 97 a 20 de junho de 98. Foi a primeira novela venezuelana a ser apresentada como folhetim e transmitida na TVI em 1993 no horário de fim de tarde. Tornou-se um relativo sucesso, sendo uma novidade nas novelas
latinas. Era emitida de segunda a sexta com um compacto no sábado. Foi substituído por Cara Sucia, em Portugal, no caso, né? Em Portugal. 247 capítulos, no elenco Rosalinda Serfati e Jean Carlos Simancas. No Simancas? É isso. Temos aqui, no Brasil se chamava A Revanche, em Portugal se chamava Lágrimas, né? Essa era a vibe de A Revanche, que estreou na Record nessa época aí. A Record, o SBT já fazia muito sucesso, né? Que ironia da vida. O SBT fazia muito sucesso com as novelas mexicanas e a Record foi no caminho ali de novelas venezuelanas, né? Teve pelo menos algumas exibições. Bom, nós vamos então agora trazer mais informações por aqui. Deixa eu ver aqui. Temos também Olho no Olho, que terminou em 8 de abril. O programa Sérgio Malandro estreou em 11 de abril no SBT e mais 2 estreias importantes fizeram parte do dia 11 de abril. 11 de abril é um dia que marca grandes estreias na televisão brasileira. Programa Sérgio Malandro no SBT, né? Já falei sobre isso. E nós temos que falar, é claro, também sobre uma outra estreia muito importante da nossa televisão em 11 de abril de 94, que é A Viagem. A Viagem estreou como novela das 7 naquele momento ali em 1994 e o resto é história, né? O sucesso que a novela fez foi uma coisa impressionante, uma coisa completamente fora da curva e até hoje, né? Até hoje, foi a 50ª novela das 7, transmitida pela emissora, foi substituída por 4x4, de onde saiu Pedro Novaes, né, atualmente na novela das 9, mas enfim, A Viagem teve essa importância também de dar uma outra característica para o horário das 7. E no mesmo dia, estreou também na TV Manchete 74.5, Uma Onda no Ar, que foi um relativo fracasso da Manchete, mas que é uma novela que é lembrada, né? Foi transmitida entre 11 de abril e 13 de outubro de 94, em 128 capítulos, substituindo Guerra Sem Fim e sendo substituída por Tocaia Grande. Quem nós tínhamos ali como elenco principal, nós vamos trazer daqui a pouquinho. Cecil Tirré foi que fez a direção dessa novela lá na Manchete. E nós tínhamos Letícia Sabatella, Ângelo Antônio, Raul Gazola, Gracindo Júnior, Cecil Tirré. Ele batia o escanteio e cabeceava, né, o Cecil Tirré. Isis de Oliveira, Antônio Caloni e Daniel Dantas nos papéis principais. Após o fracasso de Guerra Sem Fim, a Manchete fechou uma parceria com a TV Plus para produzir 74.5, Uma Onda no Ar, de forma independente para abater os custos. A produtora faria todo o trabalho em seus próprios estúdios e venderia para a Manchete. Quem diria, não é? Uma coisa que acontece muito frequentemente hoje. A Record faz isso com a Seriela, por exemplo, né? Tem isso também. Vamos lá. A emissora queria Daniel Filho para dirigir a novela, uma vez que ele havia saído da Rede Globo, porém ele recusou, pois estava envolvido na produção de Confissões de Adolescente na TV Cultura, né? Lembramos muito disso. Samara Filippo apareceu na abertura da novela. Com a história empacada, o autor propôs uma mudança radical a partir do capítulo 54. Entrou Guilherme Leme para disputar o coração da protagonista. Álvaro, o papel de Cecil Tirré, é assassinado, gerando mistério quem matou, e entram Antônio Caloni e Bem-vindo Siqueira para investigar a morte. Nós temos, né, nesse caso aqui, várias configurações. Miguel e Luísa eram Ângelo Antônio e Letícia Sabatella, né? Essa foi a construção de 74.5, Uma Onda no Ar, mas claro que nós não temos essa, uma novela que quase ninguém lembra, em detrimento de A Viagem, que é uma novela que todo mundo lembra e que até hoje é um grande sucesso, né? Daqui a pouquinho eu leio os comentários de vocês, hein? Não parem de comentar por aqui, você que tá vendo também no modo gravado, já deixa o comentário aqui embaixo pra gente poder trazer a respeito disso. Vamos lá então, seguindo por aqui agora. Cadê? Bora lá. Ah, sim, em maio, 9 de maio, nós temos 2 estreias também na televisão brasileira que são das mais interessantes. 9 de maio, vamos lá então, a partir de agora. Ah, também vale destacar que o Hot 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 foi onde apareceu pela primeira vez o Jogo dos Pontinhos, do programa Silvio Santos. Jogo dos Pontinhos estava lá no Hot Hot Hot. Vamos falar então agora a respeito de... Deixa eu ver aqui o que era que eu queria mostrar. Já falei de A Revanche. É isso aqui? Não, isso aqui é depois. Castelo Rá-Tim-Bum estreou lá em 1994 também, em 9 de maio.
na TV Cultura, um fenômeno da história da TV Cultura, um fenômeno incrível, né, e que marcou muitas gerações, muitas gerações mesmo. E nós temos também no mesmo dia 9 de maio a estreia de Éramos Seis no SBT, uma novela que eu particularmente acompanhei muito, não nessa fase, não nesse momento, em 1994, não me lembro direito da novela nessa fase, mas eu me lembro muito da reprise da novela que veio um pouco depois. E foi um momento em que o SBT investiu muito em dramaturgia, né? Ele tinha ali o Newton Travesso assumindo essa parte, não só da dramaturgia, mas dos shows, né, de uma forma geral, e tinha também um olhar muito claro para a continuidade, tanto que foi substituída por As Pupilas do Senhor Reitor, teve também Sangue do Meu Sangue, essa é uma novela que eu me lembro de ter visto na TV de tubo da casa da minha avó, uma chamada, pelo menos, algo assim. Então, mas Éramos Seis do SBT, para mim, é uma excelente versão. A gente tem uma grande forma de construção da novela. Foi realmente um momento muito inspirado e a gente traz, nesse sentido, essas informações para vocês. Vamos lá, então. Temos mais acontecimentos importantes, e esse eu me lembro bem. Estreou em 1994, opa, errei, Xuxa Park, na Globo também, o programa que trazia a Xuxa de volta ao segmento infantil da Globo, agora não diariamente, mas somente no sábado, né? A clássica competição entre meninos e meninas que a Xuxa conduzia por ali, com provas bem interessantes. Quando a gente olhava para a maneira com que as coisas estavam acontecendo, né, como as coisas cresciam, a gente tinha essa configuração. Bom, nós vamos trazer agora aqui também, deixa eu ver, além do Xuxa Park, que foi muito importante nessa trajetória, nós vamos trazer aqui agora, em 22 de agosto, nós tivemos a estreia de Confissões de Adolescente, que era justamente do Daniel Filho, fora da Globo, um marco também da TV Cultura, a estreia de Débora Seco e de outras atrizes muito importantes também nessa trajetória da história da Globo, de uma forma geral, né? Aliás, da história da TV Cultura, que conseguiu entregar um produto de altíssima qualidade técnica, de altíssima qualidade em vários aspectos. Então, é claro, a gente vai trazer para vocês estas informações. E enfim, né, olhando para o que Confissões de Adolescente transformou, né, e trouxe uma conexão com o público de televisão aberta, isso chama muito atenção ali em 22 de agosto. Mas antes disso, nós tivemos também Copa do Mundo. E Copa do Mundo sempre movimenta muito a televisão brasileira desde esse tempo. Em 1994, quem transmitiu a Copa? O SBT transmitiu a Copa, a melhor jogada é aqui, em 1994. E claro, a Globo também transmitiu a Copa de 94 com aquela vibe do Tetra, né? Do Tetra. Foi o momento do Tetra, treta e tudo mais. Esse era o logotipo da transmissão do SBT, esse era o clássico logotipo da Globo, e nós tínhamos também a Band transmitindo com o Luciano do Vale chefiando a equipe de esportes, é claro. E quando a gente fala da audiência da Globo na Copa, a gente tem números aqui bem interessantes. E como foi a distribuição desses números? Vejam só. A Globo teve, de 11 a 17 de julho, 53 pontos em vários jogos do Brasil, com outros percentuais. Novela Fera Ferida, que teve seu último capítulo exibido apenas um dia antes da final da Copa, marcou entre 61 e 62 pontos de Ibope em São Paulo. Só que tem a questão que é a seguinte, não quer dizer que a novela foi mais assistida que o jogo, que deu o Tetra ao Brasil. É que a Band fez 14 pontos. A Globo fez 53, a Band fez 14 pontos e algumas fontes dão também que o SBT deu 8. Então a gente vê que já desde essa época o SBT ele não tinha essa tradição esportiva porque ele ficava atrás da Band. Né? Ficava atrás da Band na transmissão da Copa, ficou ali com cerca de 8 pontos, a Band com 14 na final e a Globo com 53, como era de se esperar. Mais pra frente a gente vai falar também a respeito de... Já falei sobre o fim de Éramos Seis, tivemos Éramos Seis, outros produtos ali que foram importantes. E eu quero falar também sobre outro grande momento que infelizmente nós não temos mais na televisão recentemente, que é o Réveillon do Faustão, bicho. De 91 a 96 as pessoas tinham o privilégio de passar a noite de Réveillon com o Super Faustão, meu. Porra, brincadeira. Aqui uma imagem do Réveillon do Faustão, meu. Super Faustão com a Super Fátima Bernardes, galera. Porra, brincadeira.
Bom, enfim, tinha isso, né? Tinha muita coisa interessante e, claro, a gente vai acompanhar a partir de agora. Eu quero trazer aqui na tela, agora sim, as participações de vocês, é lógico, para a gente poder juntos aqui falar sobre esse levantamento, sobre essas informações de 1994. Vou deixar aqui Faustão na tela para vocês terem esse privilégio de ficarem olhando para a cara dele enquanto eu ajusto as configurações aqui. Mas agora sim, vamos lá, porque no nosso televisor vão começar a passar as mensagens do público. Cadê? Bora lá, hot, 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 quente, quente, quente. Vamos lá, a partir desse momento, galera, na tela. Olha só, temos aqui o Chaparrão, já falei. Programa Sérgio Malandro no SBT, que estreou em abril de 94, falei. Depois voltou ao SBT depois de alguns anos na Globo. Tropicaliente, A Viagem, Éramos 6, 4x4, muita novela boa, de fato, né, Chaparrão? Temos também aqui, a atração ficou por pouco tempo no ar, depois o Malandro foi para a TV Gazeta, é verdade. Felipe Vidal conosco, Olivaldo Coelho também com a gente, Ana Paula dizendo que gostava muito da novela em 1994. Qual o nome dessa música que está tocando de fundo, não sei, porque é uma trilha padrão do YouTube. A Maria Paula estreou no Cacete Planeta em 94, verdade. Daniel Batata conosco, este é o Vendo TV com o Júnior Guesla. Nesse programa a gente fala sobre a história da TV, a gente conversa sobre esses e outros assuntos. Eu tava olhando aqui para trás porque de repente eu vi aqui que não tinha mais nada na minha tela e depois percebi que estávamos ali, não é? Eu e Faustão travados. Então que bom que não estamos mais. Vamos aqui com o povo. Já falei, Ana Paula também conosco, Luiz Henrique Pinho, Daniel Batata. Essa Copa foi muito boa, a Copa de 94 foi espetacular, né? Deixa eu ver quem mais. A Viagem é maravilhosa, diz o Daniel Batata. Temos também aqui Fera Ferida, que novela boa. Tinha Raimundo Flamel, Linda Inês, Ossos Viram Ouro, aquele logo e a abertura maravilhosa. É isso. Vamos lá, quem mais? A novela reprisou 3 vezes na TV aberta, na TV fechada, é um sucesso até hoje, é temporal, com certeza. A Viagem, sem sombra de dúvida, é aquele tipo de novela que permanece para sempre na nossa memória, na nossa forma de olhar para a vida e para as coisas, né? Atualmente é o show da virada. O SBT tinha o Silvio Luiz, é verdade. Ora, vai jogar lá no meio da cozinha, olho no lance. Mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi ele, Ronaldo, da camisa 9. Grande Silvio Luiz, gostava muito dele. Vamos lá, temos aqui também a galera, cadê? No Topa Tudo por Dinheiro. Peraí, no Topa Tudo por Dinheiro, a Eliana e a Angélica caíram na câmera escondida em 1994, mas é que tinha umas câmeras escondidas desgraçado também, né? Quero o Guesla imitando o Galvão falando é tetra, bem amigos da Rede Globo, acabou. E agora nós vamos narrar o Hexa no SBT. Vamos lá. Paulinho Santos, boa noite. Senna bateu forte. É triste pra caramba isso aí, né? Triste pra caramba. Também tivemos esse momento muito forte da perda do Ayrton Senna, tanto que a seleção foi jogar muito querendo dar esse título pro público brasileiro e também homenagear a Ayrton Senna. Quando a emissora deixava as novelas em 2 planos, não dando prioridade para elas, o SBT se dá em segundo plano. O SBT se dava até bem com 2 dígitos, quando já investiu de fato, poucas novelas se deram bem antes de 2014. Quem mais? Felipe Vidal mandando um boa noite. Boa noite. Temos também aqui, em 94, faleceram Raul Partilha, Angelines Fernandes, Ayrton Senna e o Raul Júlia. Tá aí o Luiz Henrique Pinho trazendo essa informação. Sei que não é TV, mas em 94 estreou um dos filmes que mais me emocionam, que é o Rei Leão. Peço desculpas. Enfim, a Manchete não transmitiu essa Copa de 94, transmitiu a de 98, que ajudou a enterrar ela também. Teve isso, viu, Chaparrão? Daniel Batata Alves tá conosco. Raul Júlia era da família Adams e Street Fighter, não me lembro mais. Também não me lembro dessa aí. Deixa eu ver quem mais. Imitação show, essa, PQP. Obrigado, Felipe Vidal. Quem mais? Mussum faleceu em 94 também, tá certo.
Quem mais aqui? 94... Enfim, 94 teve muita coisa, teve horário eleitoral, também teve tudo isso. Muito bem, minha gente, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, vem aí o Fantástico no Domingão da Globo, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição de Vendo TV com Júnior Guesla, um grande beijo pra vocês e a gente volta amanhã, 11 da manhã, com o nosso Juninho Urgente. Um beijo pra vocês e até lá.